Vamos lá, predador, para a nossa quarta aula. A gente vai delongar aqui um pouquinho, não muito, sobre os 4 temperamentos possíveis dos seres humanos, os nossos 4 temperamentos. Tem muito material na internet, eu acredito que não necessariamente seja uma matéria que a gente tem que delongar aqui. Existe até alguns influenciadores digitais aí que tem cursos sobre os 4 temperamentos. Se você acha interessante fazer, ok. Eu não acho interessante você buscar tanto conhecimento numa área partindo da seguinte premissa. Eu não preciso ser um mecânico de automóveis para dirigir um carro. Eu não preciso ser um médico para cuidar da minha própria saúde. Eu não preciso ser um nutricionista para poder aprender a me alimentar melhor. Então eu acredito que apenas essa introdução aos 4 temperamentos, que é uma ideia, né? É uma estratégia de categorização de pessoas, criada inicialmente por Hipócrates, um pensador antigo aí, não importa quando. Então nós vamos falar aqui, eu vou olhar aqui para minha planilha para poder falar vez ou outra sobre esses 4 temperamentos. Então eu vou vez ou outra olhar a planilha aqui para te explicar algo mais direto ao ponto, para que você não fique delongando muito nessa matéria. E mais importante ainda, para que você identifique as pessoas que convivem com você. Porque tem 2 coisas interessantes a se saber. Em muitos casos as pessoas não conseguem identificar qual que é o seu próprio temperamento, tá? Então algumas pessoas têm certa dificuldade em perceber qual que é o seu próprio temperamento. Então o ideal é que você conviva com outras pessoas que entendem um pouquinho dessa matéria, dos 4 temperamentos, para que ela auxilie a identificar qual que seria o seu temperamento, especificamente falando. Mas você entendendo sobre os 4 temperamentos, fica muito fácil, prático, você perceber qual que é o temperamento que mais é preponderante em cada pessoa. Então fica bem tranquilo de você observar, olha, essa pessoa é colérica, essa pessoa é fleumática, essa pessoa é melancólica ou tal pessoa é sanguínea. Bom, já iniciei agora, nós vamos falar aqui nessa ordem, sobre os sanguíneos, sobre os coléricos, sobre os melancólicos e sobre os fleumáticos. Os sanguíneos, eles são, ele foi categorizado, porque na hora que o Hipócrates criou essa ideia, né, criou essa teoria, essa observação dos temperamentos humanos, ele colocou um aspecto de elemento para cada tipo de temperamento. Então o sanguíneo ele categorizou como ar, né, algo mais fluídico, mais fácil de lidar. O colérico como fogo, que ele pode queimar em grandes proporções ou ele pode aquecer. O melancólico é a terra, mais branda, mais na dele, mais sólida. E o fleumático como a água que se adapta a qualquer coisa. É uma metáfora, mas faz muito sentido. Então iniciaremos aí sobre o sanguíneo. O sanguíneo que vos falo agora, Rony Tubarão, é um sanguíneo nato. Mais de 90% das minhas características principais, o meu temperamento certamente é sanguíneo. Desde jovem, muito extrovertido, de bem com a vida, um comunicador. Sempre tive mais essa facilidade de comunicação, de percepção, mais artístico, mais divertido. O sanguíneo, quando ele está numa festa, ele é facilmente identificado, porque ele diverte todo mundo, ele fala besteira, ele faz todo mundo se divertir, rir. Então o sanguíneo, ele é esse cara que tem habilidade de falar em público. E se ele não tiver, não tem problema ir lá e tentar e falar besteira, como não tem aqui quando eu erro as palavras, ou quando eu repito, quando eu gaguejo, que falo, volto atrás, enfim. Não tem essa dificuldade, esse auto-julgamento. Eles são adaptáveis socialmente com uma maior facilidade. Eles se conectam com outras pessoas, eles percebem, essa pessoa desse jeito, ela está tranquilo. Qualquer lugar para ele está de boa, ele está ali, está tranquilão, porque ele está de bem com a vida. Ele é de bem com a vida, mas, tá? Apesar de ser comunicativos, natos e otimistas, ele tem também alguns defeitinhos aí. Eles são mais propensos a exageros financeiros, exageros com a bebida, tá? Algumas vezes. Há uma mentirinha aqui e ali, os sanguíneos são mais mentirosinhos, não por maldade. É porque talvez a história que ele está contando, para ser mais divertida, ele coloca ali um exagero, para que a comunicação e o divertimento seja mais rápido, mais intenso, por que não? E eu sou um sanguíneo e posso afirmar que sempre foi assim. E que aprendi a usar o que eu tenho de bom, e estou pegando o que há de melhor também nos outros temperamentos para desenvolver. Separei aqui algumas personalidades sanguíneas. Silvio Santos, Luciano Huck, são sanguíneos, são pessoas de bem com a vida. Estou lá falando o Emílio Surita. Ele me parece ser bastante sanguíneo, apesar de ele ter um pouco de fleumático também. Mas eu fiquei na dúvida se ele é sanguíneo ou fleumático. E quando eu explicar agora os outros, partindo do colérico, do melancólico até os fleumáticos, você vai perceber que quando você ouvindo, você, caraca, ó, tal pessoa parece ser mais sanguíneo então. Ele é extrovertido, ele faz piada, ele imita os outros, ele se machuca e irrita, tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque ele é otimista com a vida. É aquele cara que você reclama perto do otimista e fala, calma, tá melhorando, vai dar certo. O otimista é sempre bom ter ao lado. Vamos para o outro. O segundo é o colérico, né? Representado pelo fogo, pelo elemento fogo. O colérico ele é mais explosivo,
Mas ele tem características interessantes. Os grandes líderes são coléricos. Eles têm muita energia, eles lidam, por exemplo, de maneira prática com as coisas. Mas ele tem alguns defeitos. Eles tendem a ser impacientes com as pessoas que não têm o seu mesmo tempo de percepção, de elaboração, de colocação de prática daquilo que você é pedido. Por exemplo, é muito comum um casal em que a mulher é colérica, que a mulher fala assim, poxa, faz tal coisa pra mim. E talvez o homem ele seja o fleumático, porque ele categoriza as coisas. Ele fala assim, não, é mais prático eu lavar as vasilhas primeiro do que ir lá fazer esse café. Ele percebeu que é mais fácil, mas a mulher quer tomar um café. E ela vem colérica depois, raivosa, por que você não fez o que eu mandei você fazer? Eu pedi você fazer tal coisa. Mas é porque ele avaliou que naquele momento seria mais inteligente fazer uma outra atividade primeiro. Ou se ele é um sanguíneo, está de bem com a vida, depois eu faço isso, porque ele deixa para depois, está tranquilo. Ou se ele é um melancólico, leva tudo para o coração, ele fica chateado, aborrecido. Então, o colérico, ele é um ótimo líder porque ele fala o que tem que falar na cara. Diferente, por exemplo, do sanguíneo, que tem dificuldade de liderar, dificuldade de cobrar aquilo, de exigir. Quando ele é chefe, por exemplo, quando ele gerencia uma empresa, ele tem a dificuldade de dar a ordem e de cobrar quando ele deu a ordem a algum funcionário, algum subordinado, não seguiu o ordenamento dele. O sanguíneo tem essa dificuldade. Já o colérico não. O colérico fala assim, o que eu falei para você fazer? Não era para você estar fazendo isso. Era para você estar fazendo o que eu mandei você fazer. Isso é muito típico de um colérico. Eu coloquei aqui alguns exemplos de coléricos, tá? Steve Jobs, Renato Aragão, humorista, tá? Conhecido como Dr. Renato. Não é uma crítica, mas é o que todo mundo fala que conviveu com ele. Eu conheci alguns humoristas que conviveram com ele e afirmava que ele fora das câmeras ele era bastante incisivo, profissional, colérico. Temos o Bolsonaro, olha aí, tá ok, não tocante a questão aí, pô. E o Bola também, o Bola que era do Pânico, bastante colérico, bastante explosivo, xingava os outros, enfim. Para você tentar ilustrar para você, para identificar, talvez você seja um sanguíneo, talvez seja um colérico, ou você tá, cara, eu não me identifico com nenhum desses, eu sou mais na minha. Você é mais na sua, talvez você se emocione mais, você guarda rancor, sentimentos ruins, pensamentos vingativos, então talvez você seja o próximo temperamento. Talvez você seja melancólico, representado aí pelo elemento terra. O elemento terra que representa os melancólicos, os tímidos, os emotivos, os que gostam da solidão, eles têm uma predisponibilidade à solidão, a pensamentos depressivos, pensamentos suicidas, que é um defeito, pessimismo, olhar sempre o lado negativo das coisas, sempre o copo meio vazio, nunca meio cheio. Eles são mais sensíveis, são introvertidos, apreciam a própria companhia de si mesmo. Gostam de trabalhar individualmente, evitam falar em público, se sentem envergonhados, ficam avermelhados na hora de falar em público. É um problema? Não. Não estou querendo dizer aqui que nenhum tipo de temperamento, nenhum modo de temperamento seja superior ao outro. Você tem que aprender a identificar qual que é o seu temperamento, usar a melhor característica dele possível e desenvolver características de outros temperamentos e principalmente também observar qual que é o temperamento de cada pessoa que você se relaciona e tirar o melhor proveito desses relacionamentos, do seu network e da sua vivência natural. Então, continuando melancólico, você percebe que eles são muito leais também, mas pessimistas. Eu posso colocar exemplo aqui como o Vitor, do Vitor e Léo, aquele mais cabelourinho, ele é mais propenso à depressão, reflexivo. Não à toa que as letras mais tristes compostas pela dupla vieram do Vitor e Léo. Nós temos o Fiuk e o Cazuza, que eram aí artistas, né? Você percebe muito os melancólicos que são artistas. Eles têm essa sensibilidade de percepção do belo, mas infelizmente, geralmente a percepção do belo pela negatividade, pelo pessimismo, pela melancolia. E o quarto temperamento, que é o temperamento que eu basicamente invejo, é o temperamento que eu gostaria de ter, que é o fleumático. E eu tenho um irmão que ele tem esse temperamento, ele é fleumático, e os fleumáticos são representados pela água, porque eles são fluidos. A água vê o obstáculo, o que ela faz? Ela não bate naquele obstáculo, ela vai simplesmente rodear aquele obstáculo. Os fleumáticos são aqueles camaradas que você adora ter por perto, porque para ele tudo está bom. Eles são ótimos em planilhas, eles são ótimos em cumprir horários, em seguir diretrizes, em seguir planos, passo a passo. Eles adoram tutoriais. Esses são os fleumáticos. Eles têm uma doçura natural, são pacientes. Eles conseguem avaliar assim, poxa, essa é a qualidade dele, poxa, esse é o defeito dele, deixa pra lá, fique tranquilo. Essa é a super força dele, do fleumático. Eles são mais reservados, eles buscam a excelência, gostam de rotina, de saber o que vai acontecer. Eles gostam do horário para acordar, para comer, café da manhã, para dormir, para fazer tudo. Eles não gostam de uma vida igual a minha aqui. Eu não gosto de rotina. Diferente do fleumático, eu não gosto de rotina, eu faço tudo meio doido.
Só que na minha realidade atual, a rotina seria excepcional, seria excelente. Por isso que ao invés de tantos fleumáticos, eles são direcionados para isso aí, para ter um ordenamento, um passo a passo. Não, primeiro eu faço isso. Os fleumáticos são ótimos para criarem métodos. Eles são ótimos para criarem métodos. Eu demorei muito a criar meu método porque eu não tinha tantos caracteres de fleumáticos desenvolvidos. E eu estou buscando desenvolver, eu estou desenvolvendo, ou quando eu não tenho essa habilidade, eu pago um fleumático para fazer esse trabalho para mim, eu pago alguém com essas habilidades que eu preciso ter para fazer por mim, tá? Eles têm alguns efeitos, eles não toleram críticas, porque eles sabem o tamanho do trabalho que eles tiveram para executar alguma coisa, então eles não toleram críticas, porque eles sabem que eles são laborais, eles sabem que procuraram fazer o melhor possível no seu trabalho. Eles costumam ser fracassados na vida, por quê? Porque eles costumam, pelo fato de tudo estar bom, tudo estar excepcional, tá tudo bem, eles costumam ser facilmente atingir um patamar, talvez passe algum concurso, ou talvez comece a ganhar uma quantidade de dinheiro, ou talvez monte uma empresa, e a empresa atinge um platô, eles não querem ir mais além, porque está tudo bem, atinge um certo patamar da carreira, está tudo certo, afinal de contas está tudo bem, eu me programei chegar até aqui, né, está tudo certo, está tudo lindo, estou comendo bem, tem um carrinho para passear e tal, tá light. Coloquei aqui exemplos de fleumático, o meu irmão, meu irmão Renê é um fleumático, a Ana Maria Braga, ela é bastante fleumática, você percebe que ela é bem regrada, você percebe que ela tem uma rotina ideal, que ela segue uma rotina ideal, que na maioria dos programas às vezes não tem, e que eu já vi uma entrevista, por exemplo, de um diretor, que eu identifiquei ela na hora, o diretor falando que ela é muito regrada com ordenamento, ela chega sempre no horário, ela cumpre o que se está para ser lido. Então ela tem esses caracteres de ser um fleumático. A Hebe Camargo e o Jô Soares, que na hora de escrever um texto, de dirigir, na hora de escrever um livro, ele colocava tempo para poder começar e terminar uma coisa. E eu não consigo seguir exatamente isso, apesar que hoje eu coloco data para fazer tudo. É uma característica que você precisa desenvolver, mas é difícil você colocar as datas e cumprir com essas datas. É complicado. Talvez o seu temperamento ele não combina tanto com isso. 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Quer saber um pouco mais sobre os temperamentos, sobre os 4 temperamentos? Tem muito vídeo gratuito no YouTube. Não precisa se especializar nisso. Apenas perceba esses temperamentos, retorne essa aula aqui quando você precisar ter algum tipo de conhecimento respectivo sobre algum temperamento, identifique as pessoas, até para que você tenha um retorno às ações dos outros mais justa. A partir de agora, quando algum colérico reagir de forma agressiva com você, poxa, é um colérico, eu não esperava diferente. Você já sabia que ele seria assim. Quando alguém melancólico sempre vê o lado, mas tá ruim, você não vai parar mais de falar com ela assim, poxa, a vida é ótima, tal, que talvez você seja um sanguíneo, você apenas enxerga o lado maravilhoso da vida, e essa outra pessoa não enxerga dessa maneira. Os 4 temperamentos. Acho que tá bom para essa aula de hoje. Até a próxima aula, onde você vai ter 6 ferramentas simples, básicas, basicamente de autoquestionamento, para você, quando identificar algum tipo de reação possível negativa vindo da sua parte, você eliminar com essas reações. Até a próxima aula.